Então, nós vamos ler juntos. Por aqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judéia. Assim o fizeram e o enviaram aos anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo. Então o Senhor hoje vem nos dar a graça de meditarmos num texto que aconteceu há muitos anos atrás, mas que ainda é uma realidade muito grande nos nossos dias de hoje. Hoje a gente vive uma época muito difícil. Nós que já temos talvez um pouquinho mais de tempo, né? Já passamos dos 18 há algum tempo, a gente já viu muita coisa. E a gente tem visto momentos difíceis agora novamente. Então, nessa passagem, até o título desses versículos é Fome Predita para os Tempos de Cláudio. Os irmãos daquela época, eles se uniam para ajudarem uns aos outros. Eles viviam em comunidade, eles compartilhavam todas as coisas que eles tinham. Compartilhavam bens, compartilhavam a proximidade, o carinho, a atenção. E então, Paulo diz que naquele dia, por aqueles dias, alguns profetas de Jerusalém desceram até a região de Antioquia. E Ágabo, então, que é o profeta que vai trazer essa profecia para aqueles irmãos, ele dá a entender pelo Espírito Santo que haveria essa situação de fome muito intensa. E realmente ela acontece. Então eles começam a se preparar para ajudar esses irmãos. E hoje o Senhor vem nos falar dessas ofertas, desses sacrifícios que a gente precisa aprender a realizar, a transformar em ação. Quando a Elaine trouxe para a gente a dinâmica da caixinha, com Jesus dentro da caixinha, é algo que toca o coração da gente. Porque a gente vê a simplicidade. Jesus nasce no meio de um lugar cheio de animais, numa manjedoura, e ele, no meio de toda aquela simplicidade, ele vem derramar o amor de uma maneira muito intensa. Então, Deus é assim conosco. O amor que ele tem por nós é um amor eterno, é um amor infinito, é pessoal, é intransferível. O amor que ele tem pela Vânia é pela Vânia, o amor que ele tem pela Elaine é pela Elaine, o amor que ele tem pelo Júlio é pelo Júlio. É algo que ele tem de um modo exclusivo por cada um de nós. Então esse amor é aquele que cuida, que protege, que perdoa, que nos dá uma nova chance. Então é esse amor que ele nos convida hoje a colocar em ação. Os irmãos dessa passagem aqui, eles contribuíram financeiramente com aquilo que eles tinham. Mas nem sempre Deus quer que a gente contribua só financeiramente. É óbvio que é difícil, nós conversávamos a respeito disso no núcleo, é difícil você falar para um irmão que a gente está rezando por ele, que a gente está se preocupando com ele, quando ele está passando fome, quando ele está morrendo de frio na porta da igreja. Esse irmão precisa de um casaco. Ele precisa de um prato de comida, porque ele não vai nem conseguir ouvir o que a gente tem para falar de amor de Deus, vivendo o que ele está vivendo. Então o Senhor nos faz pensar hoje nesse amor, que é um amor que precisa ser exercido. A caridade é o amor em ação. E o amor de Deus nas nossas vidas, ele é real. O que Deus não diz só para a gente, eu te amo, eu cuido de você, eu te protejo, não. Ele dá o emprego quando a gente precisa, ele dá o prato de comida quando a gente tem fome, ele dá a solução para o problema que a gente não sabe nem como vai resolver. Então, ele faz justamente esse amor se transformar em ação nas nossas vidas. E é isso que ele está convidando a gente a fazer hoje. Ele quer que a gente pense no outro como esses irmãos pensaram. Como esses irmãos disseram assim, vamos juntar o que a gente tem para ajudar aquele pessoal que vai passar fome. Então a gente às vezes pensa
que é só com um dinheiro muito grande que a gente pode ajudar. Não, a gente pode ajudar de diversas maneiras. A gente pode ajudar com uma roupa que a gente não está usando, um sapato, com uma colcha que a gente às vezes tem na nossa casa, que a gente fica guardando porque acha que ela é bonita, que ela precisa estar ali, e a gente às vezes não usa aquela colcha o ano todo, mas ela está lá guardada. E tem um irmão passando frio. Então o Senhor nos chama a pensar, né? Nos chama a atenção para pensarmos nisso. E mais do que isso, como a Elaine falava, às vezes é o ouvido da gente que a gente vai emprestar para um irmão e quer simplesmente falar. A gente às vezes vê, eu, por exemplo, que trabalho com o público, às vezes as pessoas querem simplesmente falar. No final elas falam assim, me desculpe, acabei falando demais. Mas chegam com o coração apertado, com medo, com angústias, com problemas e acabam compartilhando aquilo com a gente. Então, muitas e muitas vezes, a gente precisa emprestar o nosso ouvido ao irmão, a gente precisa emprestar o nosso abraço. Nós que estamos vivendo ainda a história da pandemia, a gente está tão acostumado com a máscara que eu não estava nem tirando a máscara antes de começar a falar. A gente está tão acostumado com ela que esses 2 anos e meio já praticamente, que a gente vem passando, 2 anos e 3 meses, tem sido muito duros na vida de cada um de nós. Então a gente sabe como o abraço fez falta. Como fez falta abraçar, gente. E tantas pessoas vivem isso no seu dia a dia. Porque o indivíduo está na porta de uma igreja sujo, maltrapilho, ele está em outros lugares também pedindo ajuda, e esse irmão às vezes sente falta de um abraço, de um acolhimento, de um carinho. Então o Senhor nos faz hoje olhar para o outro, mas olhar para o outro de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais verdadeira. Porque como católicos a gente aprende a pensar no outro, aprende a ajudar o outro, mas a gente às vezes acha que é só com o dinheiro que sai do nosso bolso, e não é só assim. Há maneiras e maneiras de ajudar o irmão. E o Senhor nos chama a isso. Que a gente precisa conhecer, ajudar o outro, não só a nós aqui, aos nossos conhecidos, aos nossos amigos, aos nossos queridos, mas também aos desconhecidos. Aqueles que muitas vezes ninguém olha por eles. Uma vez eu aprendi uma oração que a gente deve orar por aqueles que ninguém ora, pelos esquecidos. E aí me deu uma dor tão grande no coração quando eu pensei que existem pessoas que ninguém ora por elas. Existem pessoas que são esquecidas. Então, o Senhor quer que a gente pense nesse irmão que precisa do amor, do carinho verdadeiro, daquele que se transforma em ação, que se transforma realmente em ato. Então, hoje, quando a Elaine trouxe a dinâmica, é para a gente parar e pensar em como as coisas podem ser mais simples, como disse o Alexandre, como as coisas podem ser mais simples. Às vezes, a beleza da vida não está no tênis mais caro, no carro mais chique, né, no relógio da moda. Vai estar em coisas mais simples. Quando a gente adoece, quando a gente perde o essencial, que é quando a gente corre o risco de perder o essencial, que é a própria vida, a gente começa a perceber que há coisas mais importantes. Há coisas que têm um valor que precisa ser maior. E o convite hoje é justamente esse, para olhar o que é mais importante. Olhar para a vida do outro, olhar para aquele irmão que precisa. A gente aqui na igreja tem tem a obra social, tem o pessoal do Macruz, eu estava vendo eles ali na cozinha se movimentando. Então a gente às vezes não tem dinheiro para contribuir financeiramente, mas se chegar ali e disser assim, olha só, vim fazer comida, duvido que elas vão rejeitar. Porque como é importante, a gente vê isso na festa, como é importante quem chega junto, quem bota um umbigo ali no fogão, quem encosta um umbigo na bancada para vender as coisas, para preparar os produtos. Então a gente aqui na igreja tem diversas coisas, tem domingo, o café da manhã, tem alimentação que eles dão mais de uma vez por semana, tem o preparo das bolsas, que é o pessoal da obra social. Então, se a gente não pode contribuir financeiramente, a gente pode muitas vezes contribuir com o trabalho. O trabalho é algo que tem um valor muito grande. E é isso que o Senhor quer que a gente pare para pensar hoje. O amor é esse serviço ao outro. A gente precisa ver no outro Deus. A gente precisa aprender a ver o próprio Deus no outro. E nem sempre é fácil. A gente, às vezes, eu vivi uma situação com a minha família nesses últimos dias,
e que um irmão, né, um dos meus primos, não conseguia perdoar o outro, e eles estavam precisando de perdão. Um precisava do perdão do outro. E o perdão é amor. Só perdoa quem ama. Porque o perdão, às vezes, é doído de dar, difícil da gente conceder. E uma vez me ensinaram, e é real, a gente precisa perdoar esquecendo o que aconteceu. Não interessa quem tinha razão. O perdão precisa ser concedido, apesar de nós termos razão. Porque é um peso que sai das nossas costas, é um novo relacionamento que começa, e perdoar é também amar o outro. Porque às vezes a gente pensa nos nossos conhecidos, mas precisa pensar nos desconhecidos. Só que em relação aos nossos conhecidos, o perdão é um desses atos de amor, é um modo de colocar a caridade em ação. Porque muitas vezes aquele indivíduo tem tudo, mas ele precisa do perdão. Ele precisa entender que, apesar do que aconteceu, ele continua sendo amado, ele continua sendo querido, ele continua sendo acolhido. Então, cada um de nós tem um ponto em que é mais tocado, né? É o perdão, é o amor ao outro, é o abraço, é o acolhimento, é a ajuda financeira, é a ajuda no trabalho. Para cada um de nós, a palavra chega de uma maneira diferente. Mas que a gente possa levar isso para casa e parar para pensar. Porque sentir solidão é muito triste, sentir fome deve ser muito triste, porque a gente nem tem ideia disso. A gente sente fome porque atrasou o almoço ou porque não fez o lanche da tarde. Mas a gente não sabe o que é sentir fome dias e dias seguidos. Mas eu imagino que seja muito triste sentir fome, sentir frio, não ter casa, ter tanto medo de não saber como é que vai ser o dia seguinte. Todos nós temos medo. Eu morro de medo de um monte de coisa. Todos nós temos medo. Mas há indivíduos que eles têm o medo de não saber como é que ele vai passar a noite, como é que ele vai comer no dia seguinte. Então, que todas essas coisas possam tocar o nosso coração e que a gente possa pedir ao Senhor que, a partir dessa palavra, Ele nos mostre onde Ele quer que a gente modifique, onde Ele quer que a gente atue. Porque para cada um, a palavra vai ter um valor diferente. Porque para cada um tem um sentido dentro daquilo que é feito. Então, que a gente peça ao Senhor que realmente possa nos conceder a graça de dar a cada um de nós um entendimento da onde Ele precisa que nós modifiquemos. E que nós possamos colocar em ação esse amor que Ele tem por nós, esse amor que transborda por nós. Deus tem um amor por nós que é tão grande que a gente não consegue ter a ideia, a dimensão disso. E é esse amor que Ele quer que, transbordando dele para nós, também possa transbordar de nós para os outros. Amém?